Cara, eu acho muito triste o fato de Karate Kid, né, a franquia nos cinemas, ter finalizado lá nos anos 90 com aquela aberração que se chama Karate Kid, a Nova Aventura da Julie Pierce. Pra mim é disparado o pior filme da franquia Karate Kid, cara, mas disparado. Eu ouso dizer que foi o pior filme que eu já assisti na minha vida. E eu até entendo que eles tentaram renovar a franquia Karate Kid, tentaram fazer uma nova trilogia, né, dessa vez protagonizado por uma garota, né, a atriz Hilary Swank, que tava em ascensão nos anos 90. Só que o resultado final foi tenebroso, cara. Parecia aquele tipo de filme de universitário, sabe? Da galera que acabou de sair da faculdade de cinema e já quer ser o Steven Spielberg. Já que nesse filme a Julie Pierce tem como único objetivo proteger o pássaro. É isso, cara. É torneio de karatê, grandes lutas. Não tem nada disso. O filme todo é uma mina tentando proteger um pássaro. E aí você vai pros antagonistas, caras, é a coisa mais genérica do mundo, meus amigos. Os vilões não têm motivações, não têm desenvolvimento. A conexão da Julie com o Sr. Miyagi é quase inexistente. Aí quando você compara com o Daniel fica pior ainda. Então assim, cara, é um filme nota 1, talvez 0.5. E aí, cara, a Julie Pierce, né, Hilary Swank, não tem carisma nenhum nesse filme. Ela é chata, é birrenta, é adolescente rebelde dos anos 90, questiona o tempo inteiro os métodos do mestre Miyagi. E pelo menos o Daniel nos filmes, né, embora um pouco arrogante, mas ele tinha um pouco de humildade, né, em querer aprender com o Sr. Miyagi. A Julie Pierce não, ela questiona o tempo inteiro e é aquela rebelde genérica dos anos 90. Com certeza Karate Kid 4 foi o pior filme que eu já vi em toda a minha vida, mano. Se não for o pior, tá entre os 3. E se preparem, tá? Porque hoje a gente vai ranquear do pior ao melhor toda a franquia do Miyagi-verso, né, de Karate Kid. A gente vai pegar todos os filmes, incluindo o mais recente, Karate Kid Lendas, né, que eu já fiz review aqui no canal. E eu ainda incluí, né, pra dar uma pitada de polêmica aqui, a série Cobra Kai, né, como eu disse, é um ranking do Miyagi-verso como todo, então inclui tanto a série quanto os filmes, e simbora. Mas já comenta embaixo também, tá, qual é o seu filme favorito de Karate Kid, ou então se Cobra Kai é melhor que todos os filmes Karate Kid, comenta aí. Hello, my friends geek na voz, e dando continuidade aqui, em sexto lugar no nosso ranking, nós temos Karate Kid 3, que só não tá em último porque não tem como ser pior do que Karate Kid 4. A verdade é essa. Mas, cara, aqui a gente tem outro filme extremamente genérico, gente. Eu fico com pena do Terry Silver nesse filme. É absurdo o que fizeram com o personagem dele, de tão ruim. Porque na história, né, Daniel San e o mestre Miyagi tinham retornado do Japão e o Daniel queria defender o seu título no torneio novamente. Só que o mestre Miyagi é contra o Daniel participar, já que, segundo ele, o karatê não foi feito para exibir troféus. Mas aí o Daniel se rebela com o mestre Miyagi e conhece o Terry Silver, ou mais conhecido como o vilão mais genérico da história do cinema, né? Eu adoro o personagem do Terry Silver em Cobra Kai, mas em Karate Kid 3, gente, não dá. Olha essa risada do Terry Silver. Quem foi que escreveu esse roteiro? Tem que estar atrás das grades. Acontece que o Daniel entra, né, pro Cobra Kai sob tutela do Terry Silver, já que o Chris foi tirar umas férias do nada no Haiti, né? E até aparece no final do filme também. Só que o Terry Silver, cara, é um daqueles vilões genéricos de filmes de baixo orçamento dos anos 90 que tem as piores motivações do universo. É o que eu disse, o roteiro não ajudou em nada o personagem do Silver, que já era genérico. Então aqui o Silver, ele é um magnata, ele é um cara bilionário que tem algumas empresas, né? E aí do nada, ele decide comprar um monte de dojo e aí ele contrata o moleque mela cueca, né, que é o Mike Barnes, pra poder derrotar a reputação de Daniel e o Sr. Miyagi. O Terry Silver, que é um milionário, tá incomodado com um adolescente de karatê, pô. E eu até entendo a referência com Star Wars, né, porque o garoto do lado bem da força, ele foi cativado pelo lado mal, aí entrou pro Cobra Kai, né, que seria a mesma coisa do Anakin Skywalker e o Palpatine com o Império, mas fica só nisso, fica só na referência, né, porque se a gente analisar todo o contexto, foi muito mal executado, tudo é ruim nesse filme, gente, é horrível, é o tipo de filme que você vê uma vez na vida por curiosidade, e só. No meu caso, eu já vi mais de uma vez porque eu produzo conteúdo sobre isso, né, então eu já tive que ver, acho que umas 2 ou 3 vezes esse filme, incluindo eu já vi em live com vocês, é tortura. E eu acho que as únicas coisas que se salvam nesse filme é a loja de bolsais que o Miyagi e o Daniel, né, decidem abrir, e também as lutas no torneio que são sempre legais, né, mas o resto, cara, parece uma criança se batendo. Em quinto lugar, temos o filme mais lento e com menos karatê da história de Karate Kid, que é o segundo. E vejam bem, comparado ao terceiro e quarto filme, Karate Kid 2 parece o poderoso chefão, mas na realidade, cara, se você analisa ele separadamente do resto da franquia, é um filme muito arrastado. Não quer dizer que é ruim, tem momentos muito bons, momentos icônicos, inclusive. Aqui a gente tem o Chosen, que aparece, que cria essa rivalidade sensacional com o Daniel, mas, cara, todo o resto do filme é no mínimo questionável. Cara, a primeira luta desse filme, gente, só foi acontecer na metade
do filme. E olha que é um filme de 2 horas e 20. É mais de 1 hora de pura conversa e nada de karatê, mano. Aí não dá, pô. Porém, é claro que o filme tem aspectos interessantes, como o visual de Okinawa, né, que é muito lindo. A trilha sonora também nem se fala. O relacionamento do Daniel com a Kumiko também é uma das melhores coisas da franquia Karate Kid. O arco do Mestre Miyagi e o Sato em busca de vingança também é interessante, porque mostra um pouco como é a cultura daquele lugar e também o passado do Mestre Miyagi, né, que era outra coisa que a gente tinha dúvida. Mas, gente, é Karate Kid, cara. Aí a gente quer ver luta, a gente quer ver karatê, quer ver o Daniel dando chute na cara de alguém. A gente não quer um filme dramático e Cara, o beijo do Daniel com a Kumiko é o beijo mais demorado da história do cinema pra acontecer. Levou 20 minutos pra eles se aproximarem e se beijarem. E aí você não tem cenas do Daniel treinando com o Miyagi, não tem aquela conexão que tinha lá no primeiro filme. Falta luta, gente, falta karatê. É um filme de karatê sem karatê. Já viu o filme de Harry Potter sem Harry Potter? Existe, mas é ruim, tá vendo? E apesar do Chozen aqui, né, ele ter tido uma participação bem legal, bem interessante, é um personagem que eu sempre curti no Miyagi-verso, antes mesmo dele ser introduzido em Cobra Kai, mas, cara, é aquilo, o roteiro também não ajudou muito o personagem do Chozen. O Sato é bem desenvolvido, eu gosto das motivações, né, a história dele de vingança com o Mestre Miyagi é bem desenvolvida, até porque é um filme de 2 horas e 20, né, se você não desenvolver nada em 2 horas e 20, é o fim dos tempos. Mas aí tem um outro personagem que fica isolado, né, o Chozen também parece meio genérico, não como Terry Silver, mas também um pouco genérico. A luta final é legal em alguns aspectos, né, é violenta, mas ainda não é, sabe, aquela emoção do primeiro filme, cara, mas nem ferrando. E outra coisa interessante também, meus amigos, é a voadora no like aí embaixo. Aproveita que temos muito que comentar ainda, deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Geek lá no Insta, @LucasMeGeek, a gente vai trocar essa ideia sobre Karate Kid Legends e diversas outras produções. Então faz tudo isso que é nóis. Nice. Em quarto lugar, surpreendendo muitas pessoas, tá? Em quarto, não coloquei nem no meu pódio. E eu acabei de ver, inclusive, que é Karate Kid Lendas, ou Legends, que inclusive eu já fiz review aqui no canal, tá? Se vocês quiserem ver minha análise completa do filme, é só clicar e depois pra assistir. Mas, cara, Legends é o seguinte, né? Eles reciclaram muitos elementos dos outros filmes. A história é basicamente a mesma, né? Do garoto que sai de uma cidade e vai pra outra. Aí ele costuma, né? Ele dura um pouco a se adaptar à nova escola. E aí tem o valentão, aí tem a garotinha, né? Que ele gosta, que tem um relacionamento com o valentão e aí eles brigam por conta disso. É o mesmo enredo que a gente já viu em todos os outros filmes de Karate Kid. A diferença aqui, o novo elemento, é que eles introduziram as duas famílias, né? Os dois galhos de uma única árvore, que nesse caso é Kung Fu e Karate Kid. Uniram as famílias do Sr. Han com o Sr. Miyagi, que esse conceito sim, eu achei muito interessante e poderia ter sido mais desenvolvido, inclusive. Mas, cara, o trio de protagonistas daqui é muito bom, são extremamente carismáticos, né? O Lee Fong, Mei e o Victor. E, é claro, a participação do Sr. Miyagi e o Daniel não deixa nada a desejar, é muito bom. Só que é aquela coisa, Lendas poderia ter sido um filme muito melhor, cara. A sensação que fica é que ficou curto, sabe? O filme eu acho que tem 2 horas ou menos de 2 horas, enquanto os outros, se a gente pega o remake lá de 2010, tem 2 horas e 20. Se a gente pega o primeiro filme do Karate Kid, também tem mais de 2 horas. E esse daqui, você assiste o filme e fica com aquela sensação de, velho, faltou desenvolver isso aqui, faltou desenvolver aquilo ali, faltou tempo, sabe? É um filme muito apressado, muito acelerado, eles cortam muitos desenvolvimentos de personagens, e aí no final fica coisas jogadas, né? Cenas jogadas aqui e ali, é tudo muito rápido acontecendo, não desenvolvem direito. Se a gente pega a rivalidade desse filme, né, que seria entre o Lee Fong, o protagonista, e o Connor, é mal desenvolvida, né? Porque ele só tem uma luta no colégio e pronto, já é o suficiente pra criar essa rivalidade, esse caos, e aí não tem outros encontros entre Lee Fong e Connor, eles não se bicam em aqui e ali, diferente do que acontece nos outros filmes, né? Se a gente pega Johnny e Daniel, por exemplo, antes da grande luta no final do torneio, lá no filme de 84, eles se bicavam o tempo inteiro durante o filme, cara. Então criou essa atmosfera, criou esse desenvolvimento de rivalidade entre Johnny e Daniel pra no final ter a grande luta. Aqui não tem isso, cara. Connor é um personagem qualquer, mas volto a dizer, é um filme divertido, vale muito a pena, tá? Vai no mesmo padrão do Karate Kid de 84 e no remake de 2010. Eu só achei que poderia ter sido um pouquinho mais longo e desenvolver um pouquinho mais, só que as lutas são sensacionais, a trilha sonora é muito boa, como eu disse, o trio de protagonistas, né, o Lee Fong, a Mei e o Victor, eles têm uma química absurda, é sensacional. Então assim, é um filme redondinho, é um filme nota 7, 7,5 e que é muito divertido. Mas e aí, vocês já assistiram Karate Kid Legends? Vocês concordam ou discordam da opinião do Geek? Comenta embaixo. Em terceiro lugar, na minha opinião, vai ser meio polêmico, mas eu acho que o Tira Casaco, Bota Casaco, né, o Dri Park lá de 2010, o remake, é um filme melhor ainda do que Karate Kid Legends. Cara, a tarefa aqui era difícil, né, porque fazer um remake de um dos grandes clássicos dos anos 80, né, que homenageasse a franquia e tivesse uma boa história, não era pra qualquer um. E apesar de alguns dizerem que esse remake de Karate Kid tá mais pra Kung Fu Kid, o que é verdade, mas
convenhamos que só o fato de ter um cara como Jack Chan pra honrar o manto do Mestre Miyagi já valeu o ingresso, né, velho? É o que eu costumo dizer, não tem muitos atores por aí que seriam capazes de personificar o Sr. Miyagi, a não ser o Jack Chan, cara. Tinha que ser o Jack Chan. As lutas envolvendo eles dois são muito boas, as referências também ao Karate Kid clássico são sensacionais. O Jaden Smith também manda muito bem nesse filme, né? Ele que veio de A Procura da Felicidade com seu Paps, que é um dos meus filmes favoritos, que inclusive o Will Smith é um dos produtores, né, desse filme, desse remake. Mas, cara, você compra a briga do Dre nesse filme, né? Você se identifica com ele, ainda mais quando se tem Jack Chan como tutor. A trilha sonora pop do filme também é muito viciante, né? Com o Jaden e Justin Bieber cantando Never Say Never, que eu lembro até hoje que era uma febre na minha época lá na escola. Nossa, só se falava de Never Say Never, Karate Kid, Dre Park e Justin Bieber. E é um filme que gerou cenas icônicas, né? Não só a luta final com a bicicleta do Dre Park lá no Shang, mas, cara, as referências a Karate Kid, o famoso tira casaco, bota casaco, o Sr. Han pegando a mosca com os palitinhos, que é uma referência ao Sr. Miyagi. Então, assim, é um filme que honrou o Karate Kid de 84 e que reintroduziu a franquia, né, pra nova geração e pra galera que nunca sequer havia assistido o filme dos anos 80, porque o filme dos anos 80, em alguns aspectos, ele ficou datado. Já esse remake de 2010, ele dá uma modernizada do filme de 84. E pra mim, ele faz isso muito bem, cara. É um filme de 2 horas e 20, se eu não me engano, é bem desenvolvido. A rivalidade do Shang com o Dre é muito boa, todos os relacionamentos, a química do Jack Chan também, a atuação do Jack Chan é absurda, né? Cara, é um filme muito bom, tá? É um filme excelente, eu diria. É um filme nota 9, pelo menos. E em segundo lugar, e aqui agora eu sei que vai ser muito polêmico, porque eu sei que tem pessoas que não gostam, tem pessoas que acham que não é isso, mas eu coloquei o primeiro Karate Kid, o filme que começou tudo isso lá em 84, em segundo lugar. Então vocês já devem saber que tá em primeiro, né? Cara, com certeza Karate Kid não só é um dos melhores filmes de artes marciais já feito, como também se tornou um dos marcos dos anos 80. Porque a geração que foi influenciada pelo Karate Kid, pelo Daniel e o Mestre Miyagi, não foi brincadeira, cara. Porque o bullying nas escolas nos anos 80 era bem mais frequente que nos dias atuais. E de repente vem um filme de um moleque franzino que aprende a arte do Karate e sai dando chute nos moleques na escola, mano. E só pra vocês terem uma ideia, o Pat Morita, né, interpretando o Miyagi lendário, ele chegou a ser indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Pra vocês terem uma noção do tamanho desse filme, a influência que ele teve nos anos 80, cara. Karate Kid foi gigantesco. E é um filme que até hoje divide opiniões, né? Porque, e aí, quem é o vilão da história, né? É o Daniel, que roubou a namorada do Johnny, ou o Johnny, que é o, né, o bulineiro do colégio? Essa daí eu deixo pra vocês. Comentem embaixo quem vocês acham que é o herói e o vilão nessa brincadeira. Porque, em primeiro lugar, pra mim, a melhor produção, a melhor obra que já foi feita do Miyagi Verso segue sendo Cobra Kai, velho. Não tem como correr, gente. Pegou o filme lá do Karate Kid dos anos 80 e modernizou, e expandiu. Não tem como. Cara, a grande sacada de Cobra Kai é justamente essa inversão do protagonismo, né? Porque se nos filmes o Daniel era o mocinho, dessa vez a gente acompanha o Johnny, que teve um destino um pouco diferente do Daniel. E o mais legal é que, no fundo, nenhum e nem outro é vilão ou herói 100%, né? Eles fazem as coisas abomináveis na série, mas tudo sempre prezando pelo bem-estar daqueles que eles gostam, cara. Cada um tem sua filosofia. E Cobra Kai é uma chuva de referências, né? Tem as cenas dos filmes clássicos que eles relembram, as árvores de bonsai do Daniel que dá para os seus clientes, os próprios personagens clássicos também retornando, trilha sonora dos anos 80, um ritmo frenético, fácil de maratonar, episódios curtos, tem torneio, tem muita luta o tempo inteiro. E apesar de Cobra Kai ter tido uma ou outra temporada um pouco abaixo, mas o saldo geral é extremamente positivo, cara. É o que eu costumo dizer, Cobra Kai pegou o que Karate Kid fez de melhor, tanto no remake de 2010 quanto no primeiro lá dos anos 80, e modernizou, e expandiu, trouxe novos personagens, trouxe personagens antigos e expandiu a história, cara, e fez tudo muito bem feito. É uma série pé no chão, uma série humilde, mas que é muito bem executada, personagens carismáticos, as lutas empolgam, trilha sonora, é tudo redondinho, velho. Mas aí, vocês concordam ou discordam do ranking do Tio Geek? Vocês mudariam alguém de posição aqui? Comenta embaixo que eu vou tentar ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!